Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, ou bom dia para quem está assistindo a aula agora. Bem-vindos, né? Professor Gustavo com vocês novamente, trabalhando a disciplina de álgebra. Iniciamos aí mais um semestre. Nesse semestre, trabalharemos juntos todo o conteúdo previsto na matriz curricular, né? Porém, nessa semana faremos alguma retomada, relembrar alguns conteúdos para vocês que estão ainda no modelo remoto de aulas EAD, lembrando dos nossos fluxos diários de assistir a aula do YouTube, que é a mesma aula que está para você neste momento, foi ministrada para os seus colegas que estão no modelo presencial. Faça o exercício da lista de exercícios que é disponibilizada no grupo de WhatsApp e no GPA. Resolva, copie, resolva os exercícios e poste a foto da resolução no GPA, tá bom? Para que a gente possa estar validando e avaliando essas atividades de vocês, tá bom? Só ajustando aqui, pronto. Lembrando que ainda estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp, assim que vocês forem fazer as atividades, se ainda persistirem as dúvidas, vocês têm aula gravada para voltar, parar o vídeo, assistir às aulas, como também tirar essas dúvidas comigo no WhatsApp, você que ainda se encontra no modelo de estudo remoto, tá bom? Vamos trabalhar então, iniciamos agora com a retomada de exercícios, pensando nas avaliações de bloco que já estão previstas, que vocês farão presencial independente de estarem na forma remota. Vamos relembrar este conteúdo, tirar algumas dúvidas e espero poder contribuir com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp, dentro do horário de trabalho, para atendê-los e auxiliar em algumas dificuldades que vocês ainda possam estar enfrentando, tá bom? Trabalhar então. O que a gente selecionou para relembrar, professor, do ponto de vista de retomar coisas importantes do semestre anterior para que possamos dar prosseguimento ao conteúdo. Trazemos hoje para vocês o conceito de função quadrática, né? Começamos a tratar de função quadrática. O que é a função quadrática? Função é a relação entre duas incógnitas dentro da forma algébrica, conforme a gente observou nas aulas do semestre passado, e nos remete muito ao conceito de também equação, né? E a equação de segundo grau e a equação de segundo grau caminham muito próximas, porém nós temos na função de segundo grau uma relação de dependência de função de y com relação a x, né? Onde esta função apresenta uma forma algébrica. Que forma algébrica é essa? Um modelo onde a maioria das funções terão esse formato, f de x ou y, lembrando que o f de x aqui pode ser o próprio y, igual a x quadrado mais bx mais c, em que esse a, esse b e esse c são coeficientes numéricos, chamados coeficientes numéricos da função de segundo grau, ou seja, podem ser quaisquer números reais, tá bom? E, sendo qualquer número real, a gente vai ter N modelos de função. Por que ela é chamada de função polinomial de segundo grau ou função quadrática? Por conta deste famoso expoente 2 aqui acompanhando a incógnita x, a primeira incógnita x, tá bom? Por isso que a gente chama ela. Exemplos de modelos de função de segundo grau. A letra A, y igual a x quadrado menos 3x mais 8. Letra B, y menos 2x quadrado mais x. Letra C, g de x é igual x quadrado menos raiz de 3. Professor, características diferentes, vamos analisar cada uma. Aqui tem o A, vale 5, tem o B, que vale menos 3, e tem o C, que vale 8. São os coeficientes, né? Remetem lá ao modelinho, a forma algébrica, de função de segundo grau. Na letra B, menos 2x quadrado mais x, ou seja, tem o A, que é menos 2, e o B aqui, que vale 1. Não aparece, é o que está com x, e a gente sabe que tem 1 lá, né? Sendo que o C não aparece, significa que aqui ele vale quanto? 0, né? Já na outra, g de x igual a x ao quadrado. O A aqui vale 1, o C aqui vale menos raiz de 3, e o B, neste caso aqui, que seria o coeficiente que estaria com a outra letra x, não aparece, vale 0. Então, estes são os modelinhos de
função quadrática, ou função de segundo grau, onde a gente classifica as que têm o A, o B e o C como sendo funções completas, né? E as outras funções onde não tem o C ou não tem o B, classificamos elas como incompletas, certinho? Tá aqui a nossa representatividade. A função que relaciona a área A de um quadrado com a medida do lado, x, é dada por uma equação, por uma função de segundo grau, não é? Por exemplo, se você olhar aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, é a mesma coisa aqui, x vezes x, que equivale a x ao quadrado, ou seja, a área do nosso quadrado, tá? Então, uma aplicação para vocês, básica de função de segundo grau, tá bom? Gráfico da função de segundo grau, antes de falarmos de qualquer tipo de resolução. O gráfico da função de segundo grau ele tem por características um formatozinho diferente. A gente chama ele de parábola, uma paraboloide, né? Uma parábola de concavidade para baixo, uma parábola de concavidade para cima. Vimos isso no semestre anterior também, né? Então, a partir do momento que a gente aprender a resolver função e construir gráfico, nós já sabemos qual vai ser o formato do gráfico de uma função quadrática. Será sempre uma parábola, né? Olha uma aplicação na vida, essa montanha-russa aí, ela apresenta em determinado ponto uma parábola formada, né? Então, essa parábola aí teria uma função que define ela, né? Existe um cálculo matemático que define essa função, certinho? Beleza? Então, o gráfico da função de segundo grau ou função quadrática é sempre uma parábola, esse formatinho com a boca para cima ou para baixo. Logo, logo veremos por quê. A representação gráfica dela sempre em torno dos eixos, né? Que eixos? Do plano cartesiano, né? Então, você tem que ter o eixo Y, o eixo X, para poder representar essa parábola aí de uma função qualquer quando a gente for desenhar, tá bom? Essa é a representação gráfica. Tá vendo essa região aqui, ó, né? A extremidade da parábola, nós chamamos de vértice da parábola, tá bom? Esse é o vértice da parábola, e ela tem boca para cima, chamamos de concavidade, para cima ou para baixo, certinho? Concavidade, as raízes e propriedades que envolvem função quadrática. Vamos lá. Primeiro, concavidade. Suponhamos que eu tenha uma função quadrática. Tá aqui, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. É uma função quadrática? É. Sei quem é a, quem é b e quem é c? Não. Então não dá para calcular, são só letras. Mas não quero calcular nada agora, quero apenas analisar. Só de olhar para isso aí, eu já tenho uma certeza. O gráfico disso aí é uma parábola. Sei como que vai ser perfeitamente? Não. Mas sei que ele é uma parábola. E posso saber mais. Posso saber se essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo sem fazer nenhum tipo de cálculo. Basta você olhar para o A da função. Ele é maior que zero, ou seja, positivo. Então, antes de desenhar, você já sabe que a concavidade dessa parábola será para cima. Supondo que aparecesse aqui um sinalzinho de menos, ele seria menor que zero, ou seja, negativo. Nossa concavidade seria para baixo. Então, é o A que define a concavidade da nossa parábola, se é para cima ou para baixo. Bem tranquilo, né? Raízes da função quadrática, ou zeros da função, que alguns autores usam mesmo muito esse termo. Como que eu calculo? F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Função completa de segundo grau, né? Não é uma função completa de segundo grau, é uma função quadrática completa, beleza. Equação de segundo grau ou função de segundo grau, a gente resolve utilizando fórmula de Bhaskara, certinho? A gente resolve utilizando fórmula de Bhaskara. Que fórmula é essa? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Para alguns, pego essa parte aqui, ó, de dentro da raiz, substituo ela por delta. Por quê? Substitui ela pela variável delta, pelo radicando aí. Porque delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4a vezes o c. Por que que o senhor faz isso, professor? Só para facilitar o cálculo da raiz, né? Que eu resolvo tudo que está lá dentro aqui chamando de delta. Aí, quando eu resolvo isso aqui e acho um resultado, aí vamos falar que o resultado deu k qualquer, né? Eu só vou ter que jogar somente o k lá dentro da raiz e determinar a raiz só desse k, desse resultado, né? Desse número aí, tranquilo? Porém, se você quiser usar a equação, a fórmula de Bhaskara completa,
sem problema, tá bom? Isso, fórmula de Bhaskara, utilizamos para as funções de segundo grau completas, tá bom? A quantidade de raízes que ou resultados, né, que esta função de segundo grau vai ter, são 2. Por quê? Porque ela é de segundo grau, que é o famoso resultado x' e x duas linhas que a gente encontra, tá bom? Professor, quando eu separo lá, eu pego essa parte que está dentro da raiz, b ao quadrado menos 4ac, eu fico com duas formas? Sim, você fica com duas formas. Você passa a ter delta igual b ao quadrado menos 4a vezes o c. Você passa a ter essa primeira fórmula e essa segunda fórmula, x, que é igual menos b, olha para você ver o tanto que fica mais fácil, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Aí, essa é a fórmula, a segunda parte da fórmula. Sempre, professor, peguei uma função de segundo grau no exercício fala, determine as raízes da função de segundo grau a seguir. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Sempre aplico essas duas fórmulas e sempre nesta ordem? Sim, sempre nessa ordem. Primeiro a delta, achou o resultado de delta, vai para a segunda parte da fórmula, substitui o delta dentro da raiz com o valor que você encontrou anteriormente. Tá bom? Professor, e quem é A, quem é B e quem é C desta fórmula? São os coeficientes da própria função, o A, o B e o C. Atenção sempre com sinal, positivo vem positivo, para negativo vem negativo o número, tá bom? Certinho? Por que a gente desmembra? Porque o delta aqui separado nos dá uma possibilidade de analisar a função e já ter algumas regras, algumas definições, alguns parâmetros dela. Que parâmetros são esses? Peguei uma função de segundo grau e fui responder. Fiz primeiro cálculo de delta. Resolvi, o delta deu igual a 4. 4 é um número positivo, não é? Quando isso acontecer, significa que ao resolver o restante da fórmula de Bhaskara na função, você vai ter duas respostas diferentes. Ou seja, x' vai ser um valor e o x duas linhas será outro valor diferente. Perfeito? Quando você resolveu uma função e calculou o delta primeiro e o delta deu zero, delta igual a zero, resolveu e deu zero. Significa que o x' e o x duas linhas vai ser uma coisa só. Ambos terão o mesmo valor. Quando você for terminar de resolver a função. E quando o delta você resolveu, deu negativo, para aí. Não dá mais para achar raiz para essa função. Ela não tem raiz real. Ok? Vejamos isso na prática. Para esboçar o gráfico da função y igual a menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com o eixo 0x, 0y. Primeiro, vamos achar as raízes da função. Tá aí. X ao quadrado menos 6x mais 5. Toda função, equação para resolver, precisa igualar a zero. Então, troquei o y por zero, certo? Então, só fiz isso. Primeiro, aplico o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? Menos 6. Então, menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o a? É 1. Quem é o c? 5. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado dá 36, menos 5, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 dá 16. Encontramos o valor de delta, certo? X é igual, vou para outra parte da fórmula. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos, o b é negativo, então veio menos 6, né? Esse menos aqui, ó. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, já substituo por 16, porque eu encontrei aqui, né? Sobre 2 vezes o A vale 1, então 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, 6 ficou positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2. Prontinho. Professor, olha para você ver que curiosidade, delta deu 16. 16 é um número positivo? É. Significa que eu vou ter x' e x duas linhas como respostas diferentes. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2. Dividido por 2, 1. Prontinho. Provou que o x' e o x duas linhas
deram valores diferentes. Então, toda vez que você calcular o delta, primeiro ele der positivo, vão dar valores diferentes. Beleza? Ou seja, encontrei valores para x, não foi? O gráfico da função de segundo grau não é uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo. Ela não tem duas pernas, uma perna e outra perna, não tem? Uma perna, outra perna, uma perna, outra perna. Se eu desenhar o plano cartesiano aqui, significa que o eixo x ela vai cortar ele em dois pontos, né? Que pontos são esses? Essas crianças aqui, a própria raiz. Bom? Beleza? E onde ela vai cortar o eixo y, professor? Já que ela vai cortar em duas pernas, vai cortar o eixo x em um ponto. E onde ela vai cortar o eixo y, professor? Basta olhar para o c da função. Quem é o c da função? Nesse caso aqui, não é o 5? Positivo aqui? Aqui, ó, o c da função. Até lá no exercício está lá. C da função é o 5 aqui, professor. Então, ela corta o eixo x no x' e no x duas linhas. E ela corta o eixo y, a parábola que você iria desenhar para essa função, no c da função, que no caso dessa função do exercício que a gente está falando é 5 positivo, tá bom? Ele até mostra aí que é 5, tá? Perfeito. Olha aí a representatividade do nosso gráfico, certo? Aí a representatividade do nosso gráfico. O x' deu 5, o x duas linhas deu 1, então os dois aqui marcados no eixo x, né? X igual a 5, x igual a 1, foi o resultado, x em x duas linhas. E ele corta aqui o eixo y no c da função. Se o c vale 5, eu marquei o 5 aqui, bastou ligar essas perninhas, certo? Professor, vértice do meu gráfico, não é isso aqui? Sim. Ele é o único ponto que nós temos dentro do gráfico da função de segundo grau para ordenado. Que é o quê? A junção de um valor do x, a gente chama de x do vértice, com o y do vértice. Como que eu calculo isso? Essas coordenadas? Usando essa formulazinha. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Quem é b, quem é a, quem é delta, professor? Você não consegue ir lá na função quando você vai resolver? Sim. Você só vai ter que substituir e resolver essas crianças. Está representado aqui no gráfico também para vocês. Menos b sobre 2a, o x do vértice, menos delta sobre 4a, o y do vértice. Forma ali o meu vértice, beleza? Professor, independente se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo, porque eu olho a concavidade olhando quem? Lá no A da função, ele é maior que zero, positivo, ela vai ter para cima. Ele é menor que zero, negativo, ela vai ser para baixo. Sim. Vai lá, olha primeiro a concavidade e vê se é para cima ou para baixo. Depois, pega a formulazinha de vértice, calcula e liga os pontos do vértice. Calculou, achou y e x, liga, o ponto está bem aqui. Se a concavidade vai ser para cima, eu já sei que eu tenho que puxar as perninhas para baixo aqui. Vou lá e calculo as raízes da função usando Bhaskara, acho o x' e o x duas linhas, tá bom? A ordem não importa. Já passo as perninhas da parábola aqui. Por fim, eu vou lá e olho na função quem é o c. Ah, o c é tanto. Vem cá, marca no eixo y e uma das pernas passa nele. Você construiu o gráfico de uma função de segundo grau. Então, beleza? Está aqui o nosso gráfico construído, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem chamar no grupo de WhatsApp, façam os exercícios, tirem dúvidas. Isso aqui é uma retomada, uma revisão de conteúdo do trimestre passado. Acredito que todos tenham uma boa noção de função de segundo grau, né? Já preparo vocês para a prova de bloco. Continuaremos a partir dessa retomada, que seria importante, os novos conteúdos, tá bom? Conto com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam os exercícios e postem as atividades no GPA e se cuidem. Até a próxima, tá? Um abraço para todos e até mais.